Neste vídeo, nós iremos nos deparar com a seguinte situação, que por sinal é muito corriqueira na vida de um engenheiro civil. Considere 3 lajes conforme a representação nesta imagem, onde são 2 lajes retangulares e uma laje quadrada. Cada laje descarrega suas forças, suas cargas em vigas, que por sua vez descarregam suas cargas nestes apoios. São 7 apoios conforme o desenho. As vigas e as lajes possuem as seguintes dimensões: a laje 1, 3 por 6, laje 2, 6 por 6 e a laje 3, 5 por 9. Cada viga também tem a sua representação, indo neste caso de V1 até V9, facilitando assim a interpretação no projeto. Observe que a cada mudança de tema neste vídeo, nós temos uma mudança na cor do fundo também, para facilitar a interação entre um tema e outro. Aqui nós vamos abordar o sentido de armação da laje, considerando neste caso uma laje em concreto armado. Isso vale também para uma laje metálica ou até mesmo um piso de madeira elevado. Neste caso, o que nós temos? Para facilitar, para otimizar o dimensionamento, os custos com o elemento que resiste à tração, nós temos que, quanto maior a proporção entre o vão maior e o vão menor, a laje maior e a laje menor, maior o custo para eu trabalhar com uma laje bidimensional, ou seja, armada nos dois sentidos, no caso de uma laje em concreto armado. Então, o que nós estabelecemos? Que para uma laje cuja a relação, essa razão, seja maior do que 2, nós temos uma laje unidirecional. Então, neste caso aqui, 6 maior ou igual a 2, né? Neste caso aqui, 6 por 3 dá 2, nós vamos trabalhar com uma laje unidirecional a fim de otimizar os custos com o material que resiste à tração. A laje 2 é uma laje quadrada, então a forma mais natural de se distribuir esses esforços seria uma armação bidirecional, considerando, é claro, que todos os apoios da laje estão sendo recepcionados aí por uma viga, Não estamos tratando aí em lajes e nem vãos em balanço, A laje 3, por sua vez, ela tem uma proporção de 9 para 5, ou seja, uma proporção aí de 1,8 de um lado para o outro. Então, nós vamos trabalhar também ela como uma laje bidirecional. Isso implica em quê? Em onde estão sendo descarregadas as forças oriundas dessas lajes. Mais uma mudança de tema, agora nós vamos falar sobre a área de contribuição. No caso da laje 1, nós temos uma laje unidirecional, ela vai descarregar os seus esforços basicamente nas vigas de maior comprimento, no caso aqui nas vigas V5 e V7. V5 e V7. Para a gente determinar aqui qual que é a área de contribuição da laje em cada viga, é muito simples. É só pegar essa área e dividir por 2. 6 vezes 3 daria 18. Dividido por 2, eu tenho uma área de contribuição de 9 metros quadrados em cada viga. Muito simples isso aqui. A laje 2, ela é uma laje quadrada, bidirecional, também é simples. 6 por 6, a laje, dividido por 4. Cada viga recebendo aqui 1/4 da carga total dessa viga. Já a nossa terceira laje, ela tem uma distribuição retangular bidirecional. Então, a gente faz uma espécie de trapézio para poder direcionar, distribuir a área de contribuição dessa laje. Então, nós temos aqui 2 trapézios e 2 triângulos. Aqui nós vamos tratar como se fosse um trapézio mesmo, o L3B, que eu estou chamando, no caso, o vão maior
mais o lado menor do trapézio, que seria esse espaço aqui, nós temos 4 metros, dividido por 2, que aí nós estamos achando como se fosse uma linha média no centro desse trapézio, transformando ele em um retângulo, né, facilitando aí a determinação da sua área. Multiplicado pela sua altura, que é o 5 dividido por 2, que dá 2,5. Então, nós temos que a área de cada trapézio aqui dá 16 metros e 25. E o L3A é esse triângulozinho aqui, são esses dois triângulos, é aí mais fácil, né? Nós temos 5 metros de base, 2,5 de altura, porque aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Uma linha de 45 graus, ela vai interceptar outra linha de 45 graus, exatamente no centro, formando aqui uma altura de 2,5, ou seja, metade da base desse triângulo. Isso nos dá, então, essa seguinte expressão, 5 vezes 2,5 dividido por 2, resultando em 6,25 metros quadrados. A atuação das cargas de uso nas vigas. Aqui nós temos o seguinte, considerando uma carga de uso uniformemente distribuída sobre a laje igual a 2 kN por metro quadrado, qual é a ação dessas cargas sobre cada viga? Aqui é importante a gente frisar que nós estamos tratando de carga uniformemente distribuída. Isso para simplificar os cálculos. Se nós tivermos cargas não uniformes, aí a conta é diferente. Aqui a gente vai cair num caso semelhante a esse, na V3. A V3 ela é um pouquinho diferente. As demais vigas são de simples resolução o seu dimensionamento. A V1, a carga de acordo com a carga de uso, né? Na V1, ela é igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum esforço chegando nesta viga. Na V2, a V2 eu tenho esta área em azul carregando a V2. Então vai ser o quê? A área de contribuição, 9 metros quadrados, multiplicado pela carga considerada aqui de 2 kN por metro quadrado, vai me dar uma carga total aqui de 18 kN, ou seja, uma carga distribuída sobre a viga de 3 kN por metro. Ou seja, eu tenho a viga com 6 metros de vão. Nessa viga eu tenho uma carga total aqui de 18 kN. Distribuindo essa carga total sobre os 6 metros, nós temos uma carga distribuída de 3 kN por metro. Então, as duas formas aqui são utilizadas, cada uma em uma situação diferente. A V3. A V3 ela é um pouquinho mais complicada, como eu já mencionei. Então, nós vamos só dar uma abordada superficial nela e deixar esse assunto para uma outra ocasião. No caso da V3, nós temos esta parcela da laje contribuindo como carga na V3 e esta outra parcela da laje, no caso a laje L3, também contribuindo. Só que a gente observa que a carga sobre a laje ela é uniformemente distribuída, né, sobre as duas lajes, porém, na viga nós não vamos poder considerar a carga como uniformemente distribuída. Ela vai ter algumas variações aqui. No caso, são 3 variáveis. Por quê? Nós temos duas cargas chegando nesta parte da viga. A gente tem que somar essas duas cargas e distribuir ao longo desta parte da viga. E temos esta outra carga chegando nesta parte da viga. São duas cargas diferentes. Então, nós teríamos algo semelhante a isso.
uma viga com 9 metros de comprimento. Nestes 6 metros, nos primeiros 6 metros, a gente tem uma determinada carga. Vou representar de forma bem simplificada. E nesses outros 3 metros, nós temos uma carga um pouco menor. E ainda, para piorar, nós temos uma outra viga descarregando nesta viga, né? A V7 descarregando sua carga na V3. Então, nós temos também uma carga pontual aqui. Então, nós temos uma carga distribuída aqui, uma outra carga distribuída aqui, e aqui nós temos uma carga concentrada, que é a nossa V7. Ok? Mas isso vai ficar para uma outra ocasião, esse estudo. Então, vou deixar isso aqui em vermelho, né, com essa observação. A gente não vai abordar esse assunto neste vídeo. A V4, nós temos um trapézio, né, de 16 e 25, descarregando uma carga de 2 kN por metro quadrado. Vai gerar uma carga total aqui de 32,5 kN, ou uma carga distribuída de 3,61 ao longo desta viga, né? 3,61 por metro. A V5 é esta aqui, que está recebendo essa carga em verde. Nós temos uma área de contribuição de 9 metros quadrados, né? 6 por 1,5, multiplicado pelos mesmos 2 kN por metro quadrado, vai dar uma carga total de 18 kN e uma carga distribuída de 3 kN por metro. A V6 é esta de 5 metros, triângulo aqui ao lado dos trapézios, na L3, uma área de contribuição de 6,25, carga distribuída, uma tensão de 2 kN por metro quadrado, resultando em uma carga total de 12 kN, ou uma carga distribuída de 2,5 kN por metro. A V7. A V7 ela recebe carga de duas lajes. Notem que o sentido de orientação da L1 e da L2 contribuem para a V7. Então, o que nós temos? 9 metros quadrados da L1 mais 9 metros quadrados da L2 multiplicado pela carga de uso de 2 kN por metro quadrado, resultando então em 36 kN ou uma carga distribuída de 6 kN por metro. A V8 ela tem uma área de contribuição de 9 metros quadrados, multiplicado por 2 kN por metro quadrado, 18 kN de carga total, ou 3 kN por metro de carga distribuída. E para finalizar, nós temos a V9, com uma área de contribuição de 6,25 e uma carga de uso de 2 kN por metro quadrado, resultando em 12 kN de carga total e 2,5 kN por metro de carga distribuída. Aqui nós podemos observar que a V1, a V5 e a V8, né, V1, a V5, né, a V2 e a V8, elas têm os mesmos resultados neste caso. Então, para esta finalidade, a gente poderia juntar essas cargas, essas vigas, e tratar elas da mesma situação. Porém, a gente tem que tomar algum cuidado, né? Porque nós estamos analisando aqui somente a carga de uso. Nós temos ainda a carga devido ao peso próprio da laje e a carga devido ao peso próprio da viga, considerando também que a gente não tem nenhum carregamento superior a esta laje, né? Não tem nada construído acima dessa laje. E nós temos também a V6 e a V9. Cadê a V6? É esta aqui. E a V9 é esta aqui, com a mesma configuração.
Mudando de tema, nós temos a atuação do peso próprio das lajes nas vigas. Então, nós vamos pegar o peso próprio da laje, né, que contribui para cada uma das vigas, e multiplicar. Como que a gente vai fazer? Vai pegar essa área, multiplica pela espessura da laje, de 15 centímetros, multiplicando também pelo peso específico do concreto. Aqui, para facilitar, o que eu fiz? Eu já dividi esses 25 quilonewtons pelos 15 centímetros de altura, resultando então em uma carga distribuída de 3,75 kN por metro quadrado, devido ao peso próprio. Aqui nós poderíamos também otimizar um pouco mais, facilitar um pouco mais os cálculos. Eu poderia juntar no slide anterior o peso próprio da laje de 3,75 mais a carga de uso de 2 kN por metro quadrado, né, chegando aqui em 5,75 kN, e aí eu fazia um cálculo só. Mas como o objetivo aqui é explicar passo a passo, eu acabei separando esses dois tipos de carga. Então aqui nós temos que a V1 não recebe carga da laje, então ela fica zerada. V2, 9 vezes 3,75, resultando em 33,75 kN de carga total, ou uma carga distribuída de 5,63 aqui kN por metro. V3, mesma situação, né? Nós temos carga da L2 mais a carga da L3, 9 mais 16,25, multiplicado por 3,75, que vai dar 94,69 kN. E aqui vale a mesma observação. Não é simplesmente distribuir essa carga ao longo da V3, porque essa carga ela não é uniforme dentro da em cima, né, da V3. A V4 é o trapézio da laje 3, 16,25 de área de contribuição, 3,75 kN, vai resultar em uma carga total de 60,94 kN, ou uma carga distribuída de 6,77 ao longo desses 9 metros. A cada metro eu tenho 3,67. V5, a área de contribuição da L1, metade da área total da L1, né? Multiplicado pelos 3,75, resultando em 33,75, ou uma carga distribuída de 5,63 por metro de viga da V5. V6 é o triângulo da L3, 6,25 vezes 3,75 igual a 23,44 kN, carga total, ou uma carga distribuída de 4,69. A V7 recebe a carga da L1 mais da L2, 9 mais 9, multiplicado por 3,75, resultando em 67 metros, 67,5 kN, carga total, ou uma carga distribuída de 11,65 kN por metro. A V8 ela é igual a V2 também, que por sua vez é igual a V5, perdão. 9 vezes 3,75, resultando em 33,75 ou 5,63, já arredondando. E para finalizar aqui, a V9, 6,25 de área de contribuição, 3,75 kN por metro de peso próprio da laje, resultando em 23,44 kN de carga total, ou 4,69 kN por metro de carga distribuída. Aqui nós temos a mesma situação. V2, V5 e V8 têm os mesmos esforços, e a V6 com a V9 também os mesmos esforços. Mudando de tema, o peso próprio das vigas. Agora a gente tem uma diferenciação. Até então a gente estava vendo a carga sobre a viga,
tanto do peso próprio da laje como da carga de utilização sobre essa laje. Essa carga de utilização, só para ficar claro, ela pode ser uma mobília, pode ser as pessoas transitando, e isso é definido pela NBR 6120. Voltando aqui para o peso próprio das vigas, a gente vai analisar o seguinte: considerando que cada viga tem uma largura de 20 centímetros e altura igual a 10% do comprimento, respeitando um mínimo de 30 centímetros de altura. Esses 10% de comprimento é uma formulinha da gente pré-determinar aí a altura de uma viga em concreto armado, para otimizar os cálculos, para facilitar, né, o dimensionamento de uma viga em concreto armado. E aqui pede qual é a ação devido ao peso próprio de cada viga, considerando peso específico do concreto igual a 25 kN por metro cúbico. Aqui não dá para fazer aquela otimização que eu fiz, né, porque cada viga tem uma seção diferente. Se fossem todas as vigas iguais, eu poderia sim já calcular o peso dessa viga por metro e depois só multiplicava pelo comprimento de cada viga. Mas nesse caso, como cada viga tem uma altura diferente, acaba ficando mais fácil eu fazer realmente a multiplicação. Essa multiplicação qual que é? Largura da viga multiplicada pela altura da viga, que é o vão dividido por 10, multiplicado pelo comprimento do vão, que vai estar aqui, né, esses comprimentos, multiplicado pelo peso específico do concreto. Então, no caso da V1, nós temos 3 metros de comprimento, 20 centímetros de largura, 30 centímetros de altura, que é os 10% dos 3 metros, multiplicado por 25, que é o peso específico do concreto, resultando em um peso total desta viga de 4,5 kN ou 1,5 kN por metro. V2, 6 metros de vão, 20 centímetros de largura, 60 de altura, 10% de 6, e 25 de peso, 25 kN por metro cúbico de peso específico do concreto. 18 kN de carga total, 3 kN por metro de carga distribuída. A V3, neste caso, eu não tenho o complicador da distribuição da laje, porque eu estou falando do peso específico desta viga, e não relacionado à distribuição da laje. Então, aqui dá para a gente calcular, sim, o peso dessa viga. 9 metros de vão, 20 centímetros de altura, 90 centímetros de altura e 25 kN por metro cúbicos de peso específico do concreto. Uma carga total dessa viga de 40,5 kN, distribuído dando 4,5 kN por metro. A V4, mesma coisa que a V3, só que nesse caso aqui é a mesma coisa. Não muda nada porque eu estou calculando somente a viga e não relacionado à laje. Porém, neste caso, o que vai acontecer? Eu estou adotando 90 centímetros de altura para as duas vigas, só que depois, isso para pré-dimensionamento. A hora que eu for fazer o dimensionamento dessa viga, certamente esta área mais esse carregamento pontual aqui vai interferir nos momentos, né, desta viga e muito provavelmente essa altura aqui seja diferente de uma viga para outra, considerando, né, que eu estou falando de pré-dimensionamento. Na hora que a gente fazer o dimensionamento definitivo, pode haver uma diferencinha aqui de altura de uma viga para outra. A V5, 6 metros de vão, 6 metros de vão por 20 centímetros de altura, 60 de altura, 20 de largura, 60 de altura e 25 kN por metro cúbico de peso específico.
18 kN carga total, carga distribuída de 3 kN por metro. V6, 5 metros de vão, 20 centímetros de largura, 50 centímetros de altura, 25 kN por metro cúbico de peso específico, resultando em 12,5 kN de carga total e 2,5 kN por metro de carga distribuída. A V7, 6 metros de vão, 20 centímetros de largura, 60 centímetros de altura, 25 kN por metro cúbico de peso específico, 18 kN de carga total, 3 kN por metro de carga distribuída. A V8, 6 de vão, 20 centímetros de largura, 60 centímetros de altura, 25 de peso específico, 18 kN de carga total e 3 kN por metro de carga distribuída. Para finalizar, a V9, 5 metros de vão, 20 centímetros de largura, 50 centímetros de altura e 25 kN por metro cúbico de peso específico, resultando em 12,5 kN de carga total e 2,5 kN por metro de carga distribuída. Aqui também nós temos algumas vigas semelhantes, quais sejam a V2, V5, V7 e V8 são iguais entre si. A V3 e a V4, até que se prove o contrário, também são iguais entre si. E a V6 e V9 também carregam as mesmas dimensões e, consequentemente, as mesmas cargas, devido ao peso próprio. Resumindo, nós temos aqui carga de uso, não vou listar todas aqui para economizar um pouquinho de tempo, peso próprio das lajes e os pesos próprios de vigas. Isso tudo nós temos que somar para compor o carregamento de cada uma das vigas. Então aqui nós vamos ter a V1 somente com o peso próprio, né? Nós não temos carga de laje, né? Nós temos somente o peso próprio, então ela vai ficar com uma carga aqui de 1,5 kN por metro, a carga distribuída, né? De 1,5 kN por metro, para a gente calcular o momento dessa viga. A V2 e a V5, 11,62 kN por metro, também para a gente utilizar para calcular os momentos. A V6 e a V9, com 9,69 kN por metro cada uma para a gente calcular momento. A V4, com 14,88 kN por metro. Essa não tem nenhuma semelhante a ela, porque a V3 com certeza vai ser diferente, né? Os momentos com certeza. E nós temos a V7 com 20,25 kN por metro e a V8 com 69,75, também igual a V2 e a V5, que eu não anotei aqui. Bom, com estas informações a gente consegue calcular reação de apoio, momento fletor e o esforço cortante de cada uma das vigas. Para a reação de apoio, como a gente está falando em carga distribuída nas vigas, exceto a V3, a gente consegue calcular pela fórmula simplificada de Q vezes L dividido por 2, né, ou seja, a carga distribuída sobre a laje, sobre a viga, multiplicado pelo seu comprimento dividido por 2, ou então a carga pontual, né, considerando, eu representar aqui, deixa eu desenhar aqui, ó, considerando uma viga apoiada, transformando esta carga distribuída aqui em uma carga concentrada, né, que a gente chamou lá de Qzão, né, nós temos o Qzinho, a carga distribuída, e Qzão, a carga concentrada. Então eu posso trabalhar tanto com a carga distribuída multiplicando pelo comprimento, ou também trabalhar com a carga total desta laje. Vai dar na mesma coisa, o resultado é o mesmo.
Então, aqui nós temos que o momento, aqui é reação de apoio, não é momento, reação de apoio, está errado, tá? As reações de apoio aqui, na V1 vão ser 2,25 kN, 100 kN por metro, vou ter que corrigir isso aqui depois, né? 2,25 kN em VA e VB, né? Em reação de apoio A e B. Então, nós temos aqui a nossa viga V1 com 3 metros de vão. A reação de apoio em A, vamos chamar esse apoio aqui de A para V1 e esse apoio aqui de B para V1. Elas vão ser cada uma dessas reações igual a 2,25 kN. E aí nós temos todas as outras vigas com as suas reações de apoio. Lembrando que aqui não é M, né? M é para momento, aqui a gente tem a reação de apoio, e aqui não é quilonewton metro, aqui é a representação de momento. Eu copiei do momento lá e acabei não alterando essa informação. Aqui é tudo quilonewton somente. Dadas estas reações de apoio, a gente consegue partir para os momentos fletores. E aqui nós temos duas situações. Nós podemos trabalhar com essas vigas apoiadas ou com essas vigas engastadas. A gente vai fazer um comparativo aqui entre as vigas apoiadas e as vigas engastadas. O que diferencia, o que muda de uma situação para outra. Lembrando que nós temos o momento máximo positivo. Vamos representar aqui uma viga biapoiada, nós vamos ter um momento máximo positivo aqui no centro dela. Lembrando, viga biapoiada com carga uniformemente distribuída sobre ela. Tá? Então, tem uma carga distribuída de forma uniforme. Qualquer variação aqui já não dá para calcular dessa forma, pelas fórmulas simplificadas. Então, aqui nós temos o momento máximo positivo, né? Porque vem de cima para baixo. E se eu tivesse momento aqui na parte superior, que é o que vai acontecer com as vigas engastadas, nós temos um momento máximo negativo também a ser considerado. Esse é o momento máximo. E aqui a gente tem os outros pontos, né, de momento, que aí a gente pode calcular isso aqui por meio das linhas de influência ou simplesmente aplicando uma distância e identificando qual que é o esforço aplicado nessa distância aqui. Aqui a equação simplificada que a gente vai adotar para a viga biapoiada é o momento igual a carga distribuída vezes L ao quadrado dividido por 8. E aí nós temos os momentos em cada viga, exceto a V3, que já sabemos que não dá para calcular pela fórmula simplificada aqui. Nós temos o momento de cada uma dessas vigas. Viga 1, 1,69 kN, viga 2, 52,29 kN, viga 4, 150,66 kN, viga 5, 52,29 kN, viga 6, 30,28 kN, viga 7, 91,12 kN, viga 8, 52,29 kN e a V9 com 30,28 kN. No caso da viga biapoiada, como eu já disse, o momento negativo, o momento máximo negativo, aqui está errado também, é negativo, ele vai ser igual a zero. Não tem momento negativo em viga biapoiada.
Tratando essas vigas como vigas engastadas, o que nós vamos ter? Para o momento máximo positivo, nós vamos ter o momento igual a carga distribuída vezes o comprimento do vão elevado ao quadrado dividido por 24, que vai mudar é somente isso aqui, o resto mantém-se todo igual. Então, nós temos aqui os momentos de cada viga, 0,56 kN para V1, 17,44 para V2, 50,23 para V4, 17,44 kN para V5, 10,9 kN para V6, 30,38 para V7, 17,44 para V8, 10,9 para a V9. E no caso aqui, o momento máximo negativo, nós temos a seguinte equação: Q vezes L ao quadrado dividido por 12. Notem que o que muda de uma equação para outra é somente esse último dígito aqui. E isso, lembrando bem, que vale para vigas biapoiadas ou biengastadas, essas três equações, com carga uniformemente distribuída sobre si. E aí nós temos um momento negativo. Por quê? Uma viga biengastada, eu vou ter uma reação do pilar ou do apoio nessa viga, gerando um momento negativo. E aqui nós temos, então, um resultado seguinte. O momento máximo positivo na viga biengastada, ele vai ser menor do que o momento máximo positivo em uma viga biapoiada, que seria esta aqui, ó. Deixa eu só mudar esse apoio aqui para um apoio de terceiro gênero, para ficar bem representado. Então, vou colocar aqui um apoio de terceiro gênero. E aqui podemos ter um apoio de primeiro gênero e um de segundo, sem problema algum. Ou também poderíamos ter dois apoios de segundo gênero, que daria na mesma configuração. Só não posso ter dois apoios de primeiro gênero, senão é uma viga hipostática. Assunto para uma outra ocasião. Então, neste caso, fica evidente que, depois a gente vai comprovar isso aqui com os números, que na viga biengastada, o momento máximo positivo ele é menor do que o momento máximo positivo da viga apoiada. Porém, eu tenho um momento negativo, tá? Que eu não tinha na minha viga apoiada. Só limpando a tela aqui para conseguir prosseguir. Então, nós ficamos com os seguintes resultados. E só para lembrar, né, caso alguém refaça esses cálculos e encontre algum detalhe, alguma observação a fazer, tirando essas que eu já estou fazendo aqui, por gentileza, deixa aí nos comentários, tá? Com tudo isso, nós temos como fazer um comparativo entre as vigas engastadas e vigas apoiadas, que fica dessa forma. Na primeira viga, eu tenho uma diferença de 1,13 kN para mais e para menos. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo desenhar em outro lugar aqui, ó, ficar um pouquinho mais aqui. No caso da V1, trabalhando com ela apoiada, eu tenho um momento máximo positivo 1,3 vezes 1,3 maior, 1,3 kN maior do que se esta viga fosse engastada. A diferença entre elas é 1,13 kN. Por outro lado, eu tenho 1,3
kN de carga, de momento, perdão, de momento negativo, tá certo? Isso pode ser, pode ser bom ou pode ser ruim, de acordo com a forma como eu estou analisando a minha estrutura. E aí cabe ao engenheiro que está fazendo a análise determinar se a sua viga vai ser apoiada ou se ela vai ser engastada. E aqui nós temos o comparativo de todas as vigas, exceto a V3, né? Lembrando aqui mais uma vez que não dá para calcular pelos métodos simplificados. E o esforço cortante nós temos aqui, lembrando que a formulinha para a gente calcular o esforço cortante, ela vai ser, eu acho que eu não anotei aqui, não. O esforço cortante vai ser igual a carga distribuída vezes o comprimento dividido por 2. Ou então, simplesmente a carga total dividido por 2. Tá? Isso aqui dá da mesma forma, porque a carga total ela é igual ao quê? A carga distribuída vezes o comprimento. Né? Um complementa o outro aqui. Então, aqui nós temos um esforço cortante de 20 kN, 20,25 kN em V1, tanto no apoio A como no apoio B, um positivo e o outro negativo, né? Mas nos dois apoios nós temos esforços cortantes iguais. E aí até a nossa V9 lá com 24 e 22.